A dieta low carb é muito conhecida como a dieta que reduz o consumo de carboidratos simples e aumenta a ingestão de proteínas e gorduras boas. Mas você sabia que existem várias farinhas low carb que podem se acrescentar no seu cardápio? Então, se você sente um pouco de dificuldade em deixar de comer, por exemplo, pães, tortas, entre outras delícias que são feitas com farinhas tradicionais, você vai adorar o vídeo de hoje, pois vamos te apresentar 10 tipos de farinha low carb que você pode acrescentar no seu cardápio. Dez farinhas low carb para acrescentar no seu cardápio. Essas farinhas também podem ser usadas em preparação de bolos, panquecas, pães e muito mais. Farinha de semente de abóbora. Essa farinha é rica em fibras porque possui ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados. Possui também alguns minerais como ferro, magnésio e potássio, por exemplo. Possui baixo teor de carboidrato e é rica em proteínas. Além disso, controla a fome e a dislipidemia. Como preparar? Em primeiro lugar, lave as sementes retirando qualquer vestígio da polpa e deixe de molho por pelo menos 4 horas. Em segundo lugar, escorra e espere secar por 1 hora. Leve ao forno médio, mexendo de vez em quando. Quando estiverem torradas, retire do forno, espere esfriar e bata no liquidificador até formar uma farinha. Farinha de linhaça. A farinha de linhaça é uma ótima fonte de fibra solúvel e insolúvel. Auxilia no funcionamento do intestino e na saúde do coração. A farinha de linhaça não possui carboidratos, controla a glicemia, controla a saciedade e é uma fonte de gorduras saudáveis como, por exemplo, o ômega 3. Como preparar? Basta bater as sementes de linhaça dourada ou preta no liquidificador até se formar uma farinha. Depois armazene em um pote escuro na geladeira. Farinha de amêndoas. Essa farinha é uma das mais populares em relação à alimentação low carb. A farinha de amêndoas não possui carboidrato e nem glúten. É uma fonte de fibras, vitamina E, antioxidantes e possui uma gordura monoinsaturada e poliinsaturada. Como preparar? Em primeiro lugar, retire a pele das amêndoas. Faça isso colocando-as em água quente por 3 minutos. Assim, a pele sairá facilmente. Leve para assar em forno baixo, somente para secar. Não deixe torrar. Retire do forno e espere esfriar um pouco. Logo em seguida, bata tudo no liquidificador até virar uma farinha. Armazene em pote escuro no armário ou na geladeira. Farinha de amendoim. Essa farinha não possui carboidratos e nem glúten. É uma fonte de gordura monoinsaturada e de fibras. Auxilia no controle de doenças cardiovasculares e dislipidemias. Aumenta a saciedade e controla a glicemia. Como preparar? Retire a casca do amendoim, sem sal, e distribua em uma assadeira. Leve ao forno em temperatura alta, sem óleo, por cerca de 10 minutos. Deixe esfriar e após isso bata no liquidificador até formar uma farinha. Farinha da casca do maracujá. A farinha da casca de maracujá possui carboidrato, porém em pequena quantidade. É rica em fibras, principalmente a pectina. Como resultado de sua utilização, controla o colesterol e a glicemia. Como preparar? Lave bem os maracujás, corte ao meio e retire muito bem a polpa. Coloque-os em uma assadeira e leve ao forno por 30 minutos, mexendo às vezes. Depois, espere esfriar, bata em um liquidificador até obter uma farinha. Se desejar, pode peneirar. Farinha de banana verde. A farinha de banana verde é uma fonte de vitamina C e cálcio. Possui amido resistente e é absorvido lentamente. Você pode utilizar essa farinha, por exemplo, para fazer pães, pois dá consistência e sabor. Como preparar? Higienize as bananas verdes e corte-as em rodelas. Coloque em uma forma e leve ao forno em temperatura baixa, asse até que fiquem bem secas. Retire do forno e espere esfriar. Coloque no liquidificador e bata até formar uma farinha. Farinha de coco. A farinha de coco tem fibras, pequena quantidade de carboidratos, proteínas, gordura monoinsaturada e saturada. Essa farinha não tem glúten, ela é ótima para pães, saladas e outros. Como preparar? Escorra muito bem o bagaço do coco e leve ao forno em temperatura média por volta de 3 a 4 horas, até que fiquem bem douradas. Deixe esfriar, depois bata no liquidificador até que se torne uma farinha fininha. Farinha de nozes. A farinha de nozes não tem glúten e possui baixa quantidade de carboidrato. Tem antioxidantes como a vitamina E.
gordura mono e poliinsaturada. Pode ser utilizada para preparar bolos, pães e tortas. Como preparar? Retire as nozes das cascas, coloque em uma assadeira e leve ao forno até ficarem douradas. Em seguida, espere esfriar e vá batendo aos poucos no liquidificador até que se torne uma farinha. Farinha de castanha de caju. Rica em gordura mono e poliinsaturada, previne a dislipidemia, pois diminui o LDL colesterol. A farinha de castanha de caju não possui glúten e possui magnésio e zinco. Como preparar? Retire as nozes das cascas, coloque em uma assadeira e leve ao forno até ficarem douradas. Logo depois, espere esfriar e vá batendo aos poucos no liquidificador até se formar uma farinha. Farinha de castanha do Pará. A farinha de castanha do Pará é altamente rica em selênio, possui baixa proteína, gordura boa e baixo teor de carboidrato líquido. Como preparar? Retire as castanhas do Pará da casca, coloque em uma assadeira e leve ao forno até ficarem douradas. Posteriormente, espere esfriar e vá batendo aos poucos no liquidificador até se formar uma farinha. Benefícios das farinhas low carb. Todas as farinhas low carb possuem inúmeros benefícios para a sua saúde e ajudam no seu processo de emagrecimento. Conheça alguns benefícios. Em primeiro lugar, são fontes de fibras que promovem a saciedade e regulam o funcionamento do seu intestino. Em segundo lugar, ajudam a eliminar gorduras ao longo da digestão, impedindo sua absorção. Contribuem no controle do colesterol ruim e triglicerídeos. Do mesmo modo, controlam níveis glicêmicos para retardar a absorção da glicose. Ricas em antioxidantes, minerais, vitaminas para o bom funcionamento do seu corpo. Assim, é uma ótima opção para os celiáticos. Conclusão: todas essas farinhas você pode encontrar já prontas. Você pode achar e comprar facilmente em lojas que vendem produtos naturais. Como resultado, agora você pode continuar fazendo suas receitas favoritas de pizza, pão ou bolo. Basta substituir pelas farinhas low carb. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. E para mais dicas de saúde, acesse www.intençãosaude.com.br.